Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo bem mesmo. Nas últimas aulas nós falamos sobre produtos para cabelo e hoje nós vamos encerrar então esse conjunto de materiais relacionados com cabelo, falando sobre produtos condicionadores. Assim a gente encerra essa parte de cabelos. Então, antes de qualquer coisa, vamos relembrar um pouquinho a composição, a estrutura de um fio de cabelo. Lembrando, então, que ele tem três partes, ele é dividido em três partes diferentes, a cutícula, a medula e o córtex, sendo que a cutícula é a parte mais externa, é aquela parte que dá o aspecto visível para o cabelo. Lembrando que o pH dos fios de cabelo varia aí numa faixa de 4,2 a 5,8, tendo uma certa diferença conforme o local onde você pesquisa. Então, dentro da literatura você vai encontrar, às vezes, alguma diferença, mas é mais ou menos nessa faixa que vocês vão encontrar. Então, ficando claro, então, que o fio de cabelo ele tem um pH mais ácido. Quando nós utilizamos um shampoo, a gente tem que relembrar, então, que para o shampoo ser estável, ele tem que ter um pH maior do que o pH do fio do cabelo. Então, isso faz com que, quando nós utilizamos utilizamos o shampoo, ele altere um pouco o pH, então o pH acabe ficando um pouco mais elevado. E isso faz com que o cabelo fique negativamente carregado, ou seja, ele vai ter aumento no número de cargas negativas na sua superfície. Outras coisas que podem fazer com que o cabelo fique com uma carga mais negativa na sua superfície está relacionado com as condições climáticas, alguns tratamentos químicos. Então, tudo isso faz com que o cabelo fique carregado negativamente e esse carregado negativamente traz alguns aspectos ruins para o cabelo. Então, quando nós utilizamos alguma substância condicionante, o que nós estamos fazendo é tentar neutralizar uma boa parte dessas cargas negativas para trazer o pH do cabelo para sua normalidade e fazer então com que essas cargas negativas também acabem por diminuir ou até desaparecer. Então aqui só para vocês terem uma ideia, eu tenho duas fotos, né, de fios de cabelo. Um deles é com as cutículas, essas escamas que a gente está vendo aqui são chamadas de cutículas. Desculpe. Eu queria achar aqui o apontador, mas eu acho que eu não vou conseguir. Achei. Então, aqui vocês conseguem ver as cutículas fechadas e aqui quando elas estão abertas. O que acontece? Quando ocorre a utilização do shampoo ou outros fatores que podem carregar o cabelo negativamente, o que acontece? Ele fica todo cheio de cargas negativas e isso faz com que as cargas tenham uma certa... elas tenham uma certa incompatibilidade, uma repele a outra carga, e nisso faz com que essas escamas se abram. Isso faz, por consequência, um efeito danoso no cabelo, porque diminui, então, a sua própria integridade. Principalmente, a principal coisa é a questão do brilho, que essas escamas, quando elas estão abertas, elas não conseguem refletir a luz. Isso, visualmente, nós percebemos como sendo um cabelo que não está brilhante, é um cabelo que está opaco. Então, quando nós colocamos uma substância positiva, em contato com essas cargas negativas que estão todas alojadas aqui, nós conseguimos, então, neutralizar essas cargas e, por consequência, as escamas acabam por se fechar e voltam a ficar com esse formato aqui.
Então, os condicionadores, quando a gente utiliza, eles são utilizados para reverter esse dano causado no cabelo, né? Então, o fato de eles conseguirem fechar as escamas faz com que se diminua, inclusive, aquela eletricidade estática que a gente tem no cabelo. Todo mundo já deve ter percebido isso quando você penteia o seu cabelo e que o cabelo começa a se armar, ele fica carregado, ele fica elétrico, como se diz. Então, o condicionador vai diminuir essas cargas elétricas, fazendo então com que o cabelo volte à sua normalidade e fique com aspecto bom e de boa penteabilidade. Mecanismo de ação. O mecanismo de ação do condicionador, então, baseia-se nesse conceito de substantividade, ou seja, aderência, mesmo depois do enxágue, das substâncias apropriadas para modificar as propriedades superficiais do cabelo. Ou seja, essa substantividade seria a questão de você colocar uma substância em contato com o fio de cabelo e mesmo depois do enxágue, essa substância continuar ali na superfície do cabelo, no fio de cabelo, fazendo o seu efeito. 5 diferentes ações do condicionador frente ao cabelo. Neutralizar os excedentes de cargas negativas, como eu falei. Nem sempre o condicionador vai conseguir neutralizar na totalidade, mas ele vai pelo menos diminuir bastante essas cargas negativas. Vai suavizar as escamas da cutícula, então deixar aquelas escamas mais maleáveis e fazer então com que elas se fechem mais perfeitamente. Vai amaciar a queratina estrutural, vai aumentar a elasticidade do cabelo em função do seu teor de umidade e vai reengraxar o cabelo recém-lavado. O reengraxar é uma palavra até meio estranha, mas é repor aquele fio de substância oleosa, aquela película de substância oleosa que a gente tem em cada fio de cabelo. Ou seja, quando nós lavamos nosso cabelo, a gente utiliza uma substância detergente. Lembre-se lá quando a gente falou dos shampoos, que a gente tem uma substância chamada de sobreengordurante nos shampoos, que vão repor aquela camada lipídica que tem na superfície de cada fio de cabelo. Mas nem sempre o shampoo vai ter essa substância, ou nem sempre ele vai ter quantidade suficiente para trazer a quantidade de essa película na sua totalidade de volta ao cabelo. Então, quando você utiliza o condicionador, se de repente foi deficiente esse reencape do fio de cabelo, o condicionador faz essa reencape na sua totalidade. E daí você tem uma película em cada fio de cabelo, uma película de substância oleosa. Substâncias condicionantes. Então, nós temos os tensoativos catiônicos, que vocês já viram, os tensoativos quando nós falamos lá atrás, os formadores de filme, polímeros de baixo peso molecular, proteínas hidrolisadas e derivados e substâncias lipófilas. Tensoativos catiônicos, sais de amônio quaternário, como cloreto cetil trimetilamônio, ou berrenil trimônio, etc. Então, são tensoativos que têm carga elétrica positiva e que vão, então, fazer a neutralização das cargas negativas que estão na superfície do fio de cabelo. A maior parte dos produtos que utilizam esses tensoativos catiônicos são na forma de cremes. Então, formulados com ceras autoemulsionantes. Formadores de filmes. Nós temos o PVP, polivinilpirrolidona, muito empregado em mousses e géis. Eles formam um filme na superfície do cabelo, deixando então o cabelo como se fosse plastificado, dando brilho, dando elasticidade, maciez e tudo mais.
Nós temos também os poliquartênios, que são polímeros catiônicos que neutralizam a carga negativa dos fios também, deixando também eles mais resistentes, hidratados, favorecendo o brilho e a definição de fios. Tem vários poliquartênios e eles são diferenciados por diferentes números. Então, você tem o poliquaternio ou poliquaternário 2, poliquart 2, poliquart 7, poliquart 10 e assim por diante, que são todos poliquartênios, porém com estruturas um pouco diferentes, trazendo diferentes propriedades para o cabelo. E também os silicones, que também formam uma película na superfície do cabelo. De proteínas e derivados, a gente tem fragmentos de aminoácidos e polipeptídeos que se ligam à queratina do cabelo, restaurando a estrutura proteica danificada. Então, eles são bastante utilizados para a restauração do fio de cabelo. E substâncias lipófilas, que são substâncias oleosas que diminuem a fricção da fibra do cabelo. Então, como qualquer substância oleosa, né, as substâncias lipófilas, elas fazem com que os fios de cabelo, quando eles entram em contato um com o outro, eles deslizem melhor, eles não se engatem um no outro. Então, dá um aspecto, digamos assim, de cabelo mais solto, cabelo mais menos emaranhado. Exemplos de substâncias derivados de lanolina. Lanolina, então, é uma substância oleosa de origem animal. Cera de abelha, álcoois etoxilados, óleos de amêndoa, abacate, germe de trigo e outros óleos mais que a gente tem aí no mercado. Tipos de condicionadores que a gente tem: os chamados condicionadores instantâneos, os condicionadores leave-in, ou cremes para pentear, condicionadores profundos e rinses. Diferença de cada um deles. Condicionador instantâneo são aqueles que você aplica logo depois de usar o shampoo, então já faz a neutralização logo em seguida e retira com enxágue já na sequência. Então, mesmo processo, no processo de lavagem, você já tem o processo de acondicionamento, ou condicionamento, não acondicionamento, condicionamento do produto, do cabelo. Eles fornecem um condicionamento mínimo, não é um condicionamento aprofundado, e são bastante úteis para auxiliar no pentear molhado. Então, são aqueles condicionadores normais que a gente encontra nos mercados e em casas de cosméticos. Então, é o condicionador que você utiliza e já faz o enxágue. Aí a gente tem os chamados condicionadores leave-in. São os condicionadores chamados sem enxágue. A gente tinha antigamente os condicionadores chamados de condicionadores leave-on, que eram condicionadores que você utilizava. Então, você lavava o cabelo, colocava esse condicionador e tinha que deixar bastante tempo em contato e depois fazer o enxágue. Esses acabaram não sendo muito aceitos no mercado. Porém, os leave-in, esses são bem aceitos. Condicionadores leave-in são aqueles que você utiliza e não precisa de enxágue. Eles permanecem nos cabelos e podem ser aplicados em cabelos secos ou úmidos, indiferentemente. Tem várias substâncias, como silicones, poliquartênios e outras substâncias, também com afinidade pela queratina do cabelo. A gente tem os condicionadores profundos, que são, então, mais concentrados, são praticamente para restaurar cabelos bastante danificados. Então, são substâncias, são produtos que eles fazem uma reparação mais profunda. São o que praticamente a gente chama de máscaras capilares. E a gente tem os rinses também. Rinse praticamente não se utiliza mais, mas em algumas empresas ainda se fala o creme rinse. Então seria um condicionador com menos condicionamento ainda do que os condicionadores comuns. Então
é o condicionador muito mais simples, é o bem mais simples que a gente tem. Ainda hoje tem algumas empresas que chamam esses produtos de creme rinse. E outros produtos condicionantes que a gente tem, na verdade são vários os produtos, tem muito produto hoje no mercado com diferentes características e tudo mais. A gente colocou aqui só mais 3, mas se vocês forem procurar na literatura, vocês vão encontrar muito mais coisa. O desenvolvimento nessa área hoje está muito grande e está sendo assim extremamente rápido. Vamos falar rapidamente de outros 3 tipos de produtos. Ativadores de cachos. Então, eles são usados para modelar e formar cachos, ajudar a controlar o volume, reduzir o frizz. Tem na sua fórmula óleos que facilita a definição e a formação do cacho. Então, são produtos que, como o próprio nome diz, ajudam a ativar os cachos, a formar os cachos e deixar eles com esses cachos com um aspecto bonito, né, sem aquela característica de excesso de volume, sem aquela característica do frizz. Os reparadores de pontas são finalizadores compostos de silicones, basicamente, e bálsamo condicionador, que é um agente condicionante finalizador geralmente sem enxágue. Ele tem um aspecto um pouco diferente do creme, então o próprio nome já diz, ele é um bálsamo, né? Que muitas vezes pode ser utilizado sem enxágue. E basicamente é isso que nós teríamos hoje para falar sobre produtos de cabelo. Encerramos aqui essa parte de cabelos. Existem ainda, claro, alguns produtos que são importantes. Um deles está relacionado com os alisantes de cabelo. Então, existe um artigo para vocês darem uma lida. Esse artigo tem relação com a pergunta do fórum. Então, eu peço que vocês deem uma lida, é bem interessante. Questão de saúde pública, inclusive. Então, peço que vocês leiam com atenção e respondam o fórum. E a questão também está ligada com esse artigo. Então, deem uma lida bastante boa, que é um artigo bastante interessante. Até a próxima, pessoal.